Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de História. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar o capítulo 3, que fala sobre a Baixa Idade Média, último período aí da Idade Medieval. Esse período ele vai do século XI até o século XV e vai ser, a porta de entrada para a Era Moderna, que iremos estudar a seguir. Então, agora a gente vai começar a ver como que o feudalismo, aquele sistema político, social e econômico que estudamos nos vídeos anteriores, como que esse sistema vai entrar em crise, Ele não vai entrar de um dia para o outro, vai demorar aí bastante tempo. Como vocês podem ver, a Baixa Idade Média vai do século XI até o século XV, então até terminar essa fase medieval vai durar aí alguns séculos, anos não, né? Alguns séculos. Então vamos entender agora, a partir dessas aulas a seguir, quais que vão ser os motivos que vão levar a essa crise, Porque foi um modelo bastante consolidado que ajudou a formar essa sociedade europeia, mas que, devido a alguns fatores, vai entrar em crise. Então, pega o seu caderno e vamos começar a ver isso. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre algumas mudanças importantes que vão ser essenciais para compreendermos a crise desse sistema. Algumas mudanças essenciais se encaixam na categoria de inovações técnicas, E o crescimento populacional que vai ser uma consequência disso. Mas que inovações técnicas, professora? Do que você está falando? Inovações técnicas eu falo literalmente, A gente está falando das técnicas, no caso, técnicas agrícolas. Vamos lembrar um pouquinho que lá atrás falamos que a sociedade medieval ela vai ser essencialmente rural, agrária, Então a principal fonte econômica vai ser a agricultura. Na agricultura, a gente tem o que a gente tinha, inicialmente um arado rudimentar, que é uma ferramenta de cultivo essencial, porque pensa só, não é só jogar a semente na terra, tem que ter todo um preparo e tudo mais. Então esse primeiro arado, para a gente mostrar como é que foi essa técnica, como que chegou a técnica medieval, o primeiro arado era só um pedaço de madeira, que eles iam empurrando na terra para abrir a terra, afofar o solo para jogar semente. Então, pensa no trabalho que dava. Imagina se fosse uma área gigante, você passar com aquela tora de madeira pesada para ir abrindo a terra. Então, inicialmente, o primeiro arado, o arado rudimentar, ele era exigia uma força de trabalho muito, muito grande. Com o tempo, foram se aprimorando e tudo mais, e esse segundo arado já utilizava metal e força animal, Esse arado, ele ainda era empurrado pela força humana, mas ele também tinha força animal para auxiliar, Então ainda tinha madeira, ainda era constituído por madeira, mas tinha uma parte de metal que era a parte que ia cortando a terra para se jogar a semente. Só que o que acontece? Pensa no peso desse metal. Se era difícil empurrar uma tora de madeira, imagina agora empurrar ainda uma estrutura de madeira com uma peça de metal gigante e pesada. Então, para o homem, para a pessoa que empurrava esse arado, podia até estar mais fácil, mas para os bichos que tinham que puxar, era difícil pra caramba, imagina. Ainda mais porque esse arado era preso no pescoço do animal. Então, muitos animais acabavam sufocados, muitos animais acabavam, com problemas para respirar. O rendimento animal era muito baixo. Então, o que eles começaram a pensar? Poxa, como é que eu posso modificar isso? Como é que eu posso aprimorar isso? E aí que surge a charrua, que vai ser um arado típico da época medieval, que vai surgir durante a era medieval, e ele vai ter essa inovação, que é o quê? Ele vai utilizar a roda, para facilitar carregar esse arado, E também os animais, eles ao invés de puxarem esse peso pelo pescoço, vai começar a se puxar pelo peitoral. Então, o animal ele vai ter um rendimento maior, com as rodas vai facilitar transitar com esse arado na terra, e com isso, vai facilitar pra caramba o trabalho da pessoa, do camponês, no caso, que era a classe trabalhadora da era medieval, e vai trazer muitas coisas positivas, como, por exemplo, a facilidade de preparar o solo, Agora, exigindo menos força física, menos força humana. Vai aumentar também o rendimento do animal, que agora vai se sentir menos incomodado, vai conseguir puxar o arado durante mais tempo.
E com isso vai aumentar a produtividade, né? Porque se você consegue trabalhar durante mais tempo, você consegue plantar também muito mais do que você plantava antigamente. Então, a produção vai aumentar por conta disso. Parece uma coisa boba, mas que faz muita diferença, galera. A segunda técnica que vai ser aprimorada aí durante a Baixa Idade Média vai ser o que a gente vai chamar de rotação trienal. O solo, como vocês já devem ter visto na matéria de geografia e tudo mais, ele se desgasta com o tempo. Então, se não tiver um cuidado, se não tiver um repouso, um preparo, aquele terreno, aquele solo, ele pode se tornar infértil. Então, o que a galera da Idade Medieval começou a perceber? Que para ter um aproveitamento maior do solo, era necessário deixá-lo em repouso durante um tempo. Então, eles inventaram esse método de rotação trienal, que era o seguinte: eles dividiam o território em 3 partes, né? Sempre deixando uma parte desse território em repouso. Então, no ano 1, o território que estava em repouso, né? Ele fica em repouso enquanto os outros estão produzindo. E no ano 2, o território que estava em repouso passa a ser um território que é produzido alguma coisa. E um outro que estava produzindo passa a estar em repouso. Vocês estão entendendo? Vou explicar aqui na imagem, ó. Que no ano 1, esse território está em repouso, enquanto os outros 2 estão produzindo. No ano 2, esse aqui que estava produzindo passa a ficar em repouso, enquanto esses 2 passam a produzir. E no ano 3, esse aqui que estava produzindo passa a ficar em repouso, enquanto esses 2 começam a produzir novamente. Então, é uma rotação. Todos os territórios, todos os campos de produção vão passar pela fase do repouso, tanto pela fase do repouso quanto pela fase da produção. Então, deu para entender mais ou menos? Trienal, porque se divide em 3, e rotação, porque ao passar do tempo, né, dos anos, vai tendo a rotação do território em repouso e o território que está produzindo. Com isso, eles conseguiram perceber que evitava o desgaste do solo, né? Diminuía o desgaste do solo, aumentava a diversidade de alimentos, porque dividindo o território eles poderiam produzir alimentos diferentes e não somente um produto, e também aumentava a produtividade, porque não o solo não ficando infértil, né? Abria possibilidade para se continuar plantando nele. Então, isso aumenta a produtividade também. Outra técnica que vai ser desenvolvida na Baixa Idade Média, que vai fazer muita diferença, é a utilização dos moinhos de vento e de água, né? Eles que têm origem aí, têm influência dos árabes, né? Os árabes que já utilizavam essa técnica no território deles. Os europeus vão começar a utilizar essa técnica também, né? Vão ver que é uma técnica que faz muita diferença. Como assim? Eles são usados para moer grãos, né? Tanto o moinho de vento quanto o moinho de água. Eles utilizam a força motriz do vento e da água para fazer essa ação, ou seja, acaba substituindo a mão de obra. Ao invés de várias pessoas terem que moer os grãos, essas estruturas fazem isso pelas pessoas. Então, acabou liberando essa mão de obra que antes ficava retida ali para moer o grão, para fazer outras coisas, para plantar mais, para trabalhar em outros setores, para criar, para desenvolver outros instrumentos. Então, isso vai fazer com que haja a rapidez de moer os grãos, substitua-se a mão de obra humana e também vai ter um detalhe muito bacana, que é a drenagem, né? A gente sabe que tem alguns territórios, de novo, voltando na geografia, tem alguns territórios geográficos que têm característica pantanosa, né? São territórios que não dá para plantar por conta da água e tudo mais. Então, esses moinhos, eles vão ser utilizados para drenar essa água, né? Essa técnica vai ser utilizada com essa função. E com isso, eles vão possibilitar esses territórios que antes não eram cultiváveis a se tornarem cultiváveis, ou seja, vão aumentar as áreas de cultivo. Então, esses são os pontos positivos dessa técnica. Quais são as consequências dessa evolução de técnicas? Da charrua, da questão dos moinhos, da questão da rotação trienal? Primeiro de tudo, é que vai aumentar a produção, certo? Com isso, com esse aprendizagem, com essa aprendizagem dessas técnicas novas, a produção vai aumentar. Aumentando a produção, a expectativa de vida também vai aumentar, porque as pessoas vão começar a se alimentar mais. Se alimentando mais, elas vão viver mais também e vão ter mais filhos. Então a gente vai ter o aumento da população, uma coisa vai levar a outra.
Para vocês terem ideia aí, na Baixa Idade Média, entre o século X e XII, a gente vai ter um pulo de 22 milhões para 55 milhões de pessoas na Europa, né? Então, essas técnicas vão fazer com que as pessoas, né, haja esse aumento populacional, certo? Deu para entender até aqui, galera? Então é isso. Vocês já podem correr para o vídeo 3, que já está disponível lá na plataforma, e a gente vai começar a falar sobre as cruzadas no próximo vídeo. Então não perca tempo e vai!